Boa noite, senador. Obrigada pela entrevista. Prazer, Ana. Ainda mais numa semana tão confusa, né? Eu acho que a palavra é essa. Nós somos sempre abordados nas ruas por esse sentimento de confusão. O que está acontecendo? São tantas afrontas, né? À Constituição, ao Congresso, às leis, enfim, ao ordenamento jurídico. E aí, quando as pessoas... Porque nós aqui na Oeste, nós sempre apontamos esses desmandos, né? Mas as pessoas sempre perguntam, mas por onde começar? Como começamos a colocar o Brasil na rota das leis, da Constituição? E aí a pergunta que eu faço para o senhor é se o senhor acredita que um desses caminhos possa ser, por exemplo, já que estamos falando desse assunto essa semana, a extinção do foro por prerrogativa de função. Porque parece que o foro por prerrogativa de função mantém os congressistas reféns o tempo todo do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que a PEC já foi aprovada no Senado, agora está na Câmara, está dentro desse possível acordo essa semana. O que o senhor pensa do foro por prerrogativa de função e se o senhor acredita que isso seria uma libertação do Congresso? Ana, é um prazer estar com você e eu vou responder de forma muito franca. Primeiro que assim, a sociedade brasileira, ao longo de muito tempo, ela quis que o parlamento acabasse com o foro por prerrogativa de função porque ele era chamado de foro privilegiado. E a sociedade não queria que os parlamentares tivessem privilégio do ponto de vista de julgamentos. Os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, ao longo dos anos, no passado, eles eram muito demorados, né? E quando acontecia? Então, a sociedade queria que acabasse com o foro. Naquele momento, a motivação, né, para acabar com o foro, e eu era deputado federal nessa época, a motivação era outra. A motivação era justamente enfrentar a impunidade. Era fazer com que o processo andasse, para dar resposta à sociedade daquilo que era uma má conduta, daquilo que era um crime, enfim, e que não tinha uma resposta efetiva pelo Supremo Tribunal Federal. Quando o parlamento deu o primeiro passo, numa proposta de emenda constitucional que foi votada no Senado, se eu não estou enganado, do senador do Paraná, acho que o senador Álvaro Dias, se eu não estou enganado, foi o autor dessa emenda, essa matéria vai para a Câmara dos Deputados. E aí começa um movimento onde o Supremo ele passa a ter um outro comportamento. E ele começa, então, a exercer um papel de protagonismo nesse embate com o Congresso Nacional. Em algumas matérias, atuação legítima, própria, né, quando faz o enfrentamento a condutas que são criminosas, né, a fraude, a corrupção, né? Mas qual é o problema? E hoje nós temos um sentimento inverso, né? Hoje, por que se quer o fim do foro por prerrogativa de função? É para tirar o cabresto do Congresso Nacional. Hoje não é mais em razão da morosidade. Hoje é para tirar o cabresto, é para tirar a ameaça, a moeda de troca. O sentimento é outro, mas o caminho continua sendo o mesmo. O fim do foro por prerrogativa de função. Então, não é possível que o parlamento, né, fique refém de um poder, né? Não por aquilo que é o seu papel legítimo, que é de conduzir a processos e verificando, né, culpa, provas nas acusações que são feitas, julgar com retidão, julgar conforme a lei. Mas não pode, o parlamento não pode ser enquadrado com ameaças, sabe, de alguém estar votando alguma matéria e de repente receber o telefonema de alguém pedindo, olha, eu gostaria que nessa matéria votasse assim ou votasse assado, ou não votasse assim ou não votasse assado. Isso não faz bem ao Brasil. Então, hoje, permanece a necessidade do fim do foro, mas não em razão daquilo que no passado motivou essa emenda constitucional. Hoje a motivação é outra. Hoje é para tirar a ameaça. E veja, agora, olha o que é. O Brasil não é para amadores. Eles agora começaram uma narrativa de que o parlamento quer acabar com o foro privilegiado, o foro especial, porque tem lá uma ação que investiga um conjunto de parlamentares em razão das emendas parlamentares. Olha a narrativa.
Eles querem ganhar o debate, ganhar o discurso dizendo, não, os congressistas querem tirar do Supremo porque o Supremo quer investigar. Não, o Congresso não quer o fim da investigação. Quem acabou com a investigação no Brasil foi justamente o Supremo, quando acabou com a Operação Lava Jato. Por muito menos, e me perdoe aqui, eu estou avançando algum ponto, por muito menos do que está acontecendo agora na apuração do 8 de janeiro, na apuração do caso do inquérito das fake news. Então, assim, nesse momento nós não podemos, o Brasil não pode cair em narrativas. Não dá para aceitar, o Congresso vai aprovar o fim do foro, porque tem parlamentares que estão indo para dentro do inquérito, um mesmo juiz, capturando todos esses parlamentares, a exemplo do que aconteceu no caso do 8 de janeiro, no caso das fake news, que um juiz concentra nele uma infinidade de investigados, um inquérito que vai fazer 7 anos, fugindo totalmente à razoabilidade. Então, eu acho que hoje, o modelo que nós temos, ele exauriu, ele esgotou. A gente precisa, né, mudar o foro para o prerrogativo de função, não sei se na primeira instância da Justiça Comum, se na Justiça Federal, mas o modelo como está hoje, ele faz mal ao Brasil.